Esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado de Rondônia, Sejusel, edital número 86, primeira edição Marechal Rondon, eixo 4, item 4, podcast. Pepecast. 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 Oiê! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Carol Zemuner. E aqui é Isabela Lima e vamos de episódio novo, viu, pessoal? Hoje sobre uma temática muito importante. Vamos falar sobre mulheres refugiadas, né, Carol? Sim, Bela. No episódio de hoje, vamos falar sobre mulheres refugiadas. Mas para entendermos esse contexto, primeiro de tudo, é muito importante que a gente consiga distinguir uma situação de imigração, que é comum às pessoas que saem de seus países por opção, com o objetivo de conseguirem melhores condições de vida ou de sobrevivência, e a condição de refugiado, que é caracterizada por pessoas que se deslocam de um país para o outro por motivo de crises humanitárias ocasionadas por dificuldades de acesso a alimentos, por motivo de guerra, catástrofes naturais e até perseguições políticas, que levaram e levam milhares de pessoas a deixar seus países de origem. Nós vamos falar sobre pessoas que escolheram vir para o Brasil, mais precisamente para a nossa região norte, em busca de acolhimento e condições de subsistência. A cidade de Porto Velho recebe imigrantes desde a sua constituição, né, Bela? Pois é, Carol. A cidade de Porto Velho foi e tem sido morada de imigrantes, antilhanos, ingleses, gregos, libaneses, bolivianos, venezuelanos, sírios, palestinos, entre tantas outras nacionalidades. A gente também recebeu, assim como em todo o estado de Rondônia, os ciclos migratórios do próprio país. Reparem que não é incomum a gente conversar com pessoas que não nasceram em Porto Velho, né? Mas que escolheram a cidade para constituírem suas famílias e viverem e trabalharem aqui. Acontece que Porto Velho também ela é uma cidade que acolhe refugiados, né? E solicitantes de refúgio. Pessoas que não escolheram se mudar de seus países, mas que por razões de crises humanitárias, né, que lá eles enfrentaram, não tiveram outra opção. Tiveram que vir se abrigar aqui, seja fugindo de fome, miséria, perseguição política, falta de oportunidade de trabalho, mas enfim, em busca de condições de subsistência para si e sua família. É muito importante a gente observar que dois grandes ciclos em busca de refúgio em nossa região nos últimos 10 anos aconteceram. O primeiro aconteceu quando vieram para cá os imigrantes haitianos, em razão da crise humanitária enfrentada em decorrência daquele terremoto de alta magnitude que devastou Haiti em 2010 e completou inclusive 10 anos em 12 de janeiro de 2020. Segundo dados da Polícia Federal, cerca de 72 mil haitianos entraram em território brasileiro entre os anos de 2010 e 2015, a maioria pelo Acre. O segundo grande ciclo migratório de refugiados no Brasil está acontecendo por conta do agravamento da crise econômica e social na Venezuela. O fluxo de cidadãos venezuelanos para o Brasil cresceu maciçamente nos últimos anos. Entre 2015 e maio de 2019, o Brasil registrou mais de 178 mil solicitações de refúgio e de residência temporária. A maioria dos imigrantes entra no país pela fronteira norte do Brasil, no estado de Roraima, e se concentra nos municípios de Pacaraima e Boa Vista, que é a capital do estado. Mas muitos passam ou se estabelecem em Porto Velho. Em sua maioria, vemos mulheres e crianças indígenas em situação de vulnerabilidade social. No episódio de hoje, a gente vai apresentar para vocês mulheres aguerridas e dedicadas ao serviço de acolhimento, proteção, promoção e integração de solicitantes de refúgio para haitianos, venezuelanos ou cubanos, principalmente ações voltadas para as mulheres e crianças. O que nos leva a refletir e, quem sabe, nos voluntariarmos em ações que impactam tanto na vida de outras pessoas, né, Bela? Bem importante frisar, Carol, que vamos falar um pouco sobre os desafios daquelas que se refugiam no Brasil,
convidamos mulheres incríveis para dividir com a gente suas experiências. Vamos conversar agora com a doutora Cíntia Paganotto, que é advogada, defensora e ativista dos direitos humanos, mãe e instrumentista. Então, Cíntia, fala um pouco de você para os nossos ouvintes e diz como foi o teu primeiro contato com a imigração e refugiados. Olá, meninas do PPcast, obrigada pelo convite e parabéns pela produção do podcast, que está muito legal, muito bem feito, sempre com assuntos muito relevantes e mulheres interessantes. Bom, eu faço parte há mais de 10 anos da Comissão Justiça e Paz, CJP, ligada à Arquidiocese, que é uma organização muito forte, que trabalha com direitos humanos, é filiada à CBJP, que é a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ligada à CNBB, e a gente trata de questões relacionadas a direitos humanos. E eu estou lá há mais de 10 anos nessa comissão, e a partir dessa comissão é que eu tive contato primeiramente com imigrantes e refugiados haitianos, que foi uma primeira vinda dessa população aqui há uns 12 anos atrás, aqui para Porto Velho. Mas contato mesmo mais direto e atendendo a população refugiada, eu tive na Caritas a partir de 2019, a convite da Caritas Regional, na pessoa da coordenadora, a Edilane, onde a gente começou a fazer pedidos de refúgio e atendimento jurídico, né? Comecei lá como voluntária, tínhamos outros voluntários na Caritas, nossa amiga Carol também é uma das voluntárias, das advogadas voluntárias. A gente começou fazendo mesmo pedido de refúgio para imigrantes, na maioria venezuelanos, mas dentre eles cubanos, haitianos, colombianos, enfim. A gente faz lá esse trabalho de pedido de refúgio, né? Isso porque a Polícia Federal, há 2 anos atrás, parou de fazer esses pedidos de refúgio, eles viraram só pedidos virtuais. Então, assim, as pessoas tinham que se virar para fazer esses pedidos de refúgio pela internet. Eles não eram mais feitos na sede da Polícia Federal de forma presencial. Então, a partir daí, a Caritas desenvolveu um local para que eles pudessem fazer esses pedidos de refúgio, que é um pouco complexo. Precisa de um pouco de entendimento, até da própria legislação de refugiados no Brasil, para fazer esse pedido de refúgio. Então, a gente teve que improvisar ali um atendimento na Caritas, já que nem o poder público, nem as defensorias tinham como absorver essa demanda de pedido de refúgio. Então, eu comecei a trabalhar com a imigração e refugiado, fazendo esses atendimentos presenciais na Caritas, como voluntária, desses pedidos feitos pela internet e que depois eram encaminhados para a Polícia Federal para a expedição dos respectivos refúgios. Cíntia, com a instalação do Sisconari, as pessoas tiveram que fazer por conta própria os pedidos de refúgio e residência, certo? Então, o Sisconari, que é o sistema do CONARE, o CONARE é o Conselho Nacional de Refugiados. É o CONARE que avalia, né, esse conselho ligado ao governo federal. Esse conselho é que avalia os pedidos de refúgio, de residência, que são solicitados pelos refugiados e imigrantes. E a partir da instalação do Sisconari, que é um sistema virtual do CONARE, as pessoas tiveram que fazer, né, por conta própria, pedido de refúgio e residência. E houve muita dificuldade justamente por isso. O formulário não era traduzido para o espanhol, então a gente teve que desenvolver ali um sistema de atendimento, né? No começo foi muito precário, porque a gente também teve que se qualificar para mexer no sistema do CONARE. Ele é ligado a e-mails de cada pessoa, então assim, a gente faz um trabalho de... Primeiro tem que fazer um e-mail para a pessoa, depois tem que fazer um cadastro dela no Sisconari, para depois fazer o pedido de refúgio e imigração. De certa forma, esse Sisconari, ele adiantou muito os pedidos e as autorizações de refúgio, porque, na verdade, antigamente, o CONARE tinha que analisar um por um
quando o sistema era físico. E hoje não, hoje ele recebe lá um bloco de 5.000 pedidos de refúgio e defere todos de uma vez numa listagem. Então isso não, o sistema não é ruim, a ideia do sistema ela é muito boa, porque deu muita prática. Antigamente, quando a pessoa fazia um pedido de refúgio, às vezes demorava de 4 a 5 anos para esse processo ser avaliado no CONARE, né? Porque só é avaliado nas reuniões do CONARE. E hoje em dia não, o CONARE se reúne e aprova blocos, né, de pedido de refúgio. Então, isso não é ruim. O problema é que o sistema, ele depende do conhecimento da pessoa com internet, do acesso da pessoa com internet, né? Também não é traduzido. Isso é um problema, né? Como é esse primeiro contato com o imigrante que veio por conta da crise na Venezuela e que teve que solicitar refúgio no Brasil? E quais são os destinos mais almejados por esses imigrantes, agora como solicitante de refúgio no Brasil? Esse primeiro contato com o imigrante é muito interessante, né? Porque a gente passa a entender que eles não migraram por opção, né? Que foi praticamente uma expulsão do próprio país, né? Esse é o critério do refúgio, né? É o refugiado, ele não migra porque ele quer, né? É pela crise humanitária, né? É porque ele não tinha condições de sobreviver no seu país de origem. Então é um pouco triste, né, você ver isso, né? A maioria deles pensa em ficar um tempo no Brasil e voltar para a Venezuela depois que a crise lá se normalizar. A maioria dos que a gente atende, né, claro, não temos dados sobre isso, mas eles são muito saudosistas do país deles, né, da cultura deles, eles mantêm a cultura deles. Muitos deles estão aqui desenvolvendo aí através de uma associação que eles possuem um dia que eles celebram no ano a cultura venezuelana através de música, comida, enfim, uma espécie de noite cultural, né? A Caritas já colaborou algumas vezes, né, na realização dessa noite cultural, que está suspensa agora por causa da pandemia, mas enfim, o que a gente percebe é isso, né? Eles vêm para o Brasil por completa falta de opção, né? Eles migram por completa falta de opção, né? Quando eles chegam em Rondônia, quando eles se estabelecem aqui, eles acabam percebendo que aqui tem pouca opção de trabalho, né? Que a mão de obra deles não vai ser suprida, né? Não há como suprir aqui a mão de obra. Então, eles acabam procurando outros lugares para ir. São Paulo, o sul do país, Florianópolis é muito procurado. Eles acabam migrando para outros estados, mas muitos ficam aqui porque não tem nem condições de sair daqui, né? E acabam indo para trabalhos precarizados, trabalhando por diária a preços muito irrisórios, né? Enfim, a gente não tem como aqui, Rondônia, infelizmente Porto Velho, a gente não tem como absorver a mão de obra, e a gente aqui, se eles ficarem aqui, a situação deles vai se precarizando cada vez mais. E até porque o poder público até hoje não desenvolveu nenhuma política, né, que abrace de fato esses migrantes, refugiados, né, que dê uma condição mais digna a eles. Bom, a gente sabe que, segundo dados da ONU, 64% da população indígena que migra, né, que sai da Venezuela e vem para o Brasil é da etnia Warao, e desses 64%, 58% são mulheres, né? E a gente nem contou aí as crianças. E eu queria saber com você, Cíntia, estando no Brasil, né, essas pessoas chegando aqui no Brasil, quais são os passos para regularizar a situação delas e elas poderem se cadastrar para receber auxílio, por exemplo, dos órgãos públicos que os imigrantes ou refugiados devem se atentar? A primeira coisa que eles devem fazer é regularizar a situação documental, né? E regularizar o pedido de refúgio ou de residência. O que eles podem fazer através do sistema do Sisconare, virtualmente, e depois ir na Polícia Federal, para tirar o pedido, a carteirinha. E com esse documento eles podem tirar o CPF e aí terem acesso a auxílios do poder público e outras situações, carteira de trabalho, enfim. Mas atualmente esse serviço está suspenso por conta da pandemia, né? Porque a Polícia Federal só está recebendo lá pedidos extraordinários, assim, aqueles que não podem ser feitos depois. Mas por enquanto está suspenso, então assim, todas as pessoas que estão
com documento vencido, por exemplo, não são consideradas irregulares por conta dessa suspensão do atendimento. Mas a primeira coisa que o imigrante deve fazer hoje no Brasil é entrar no sistema do Sisconar e se cadastrar para regularizar a sua situação cadastral. A partir daí ele vai conseguir tirar os documentos e acessar auxílios, enfim. Cíntia, qual mensagem que você deixa para as nossas ouvintes que têm interesse em iniciar o voluntariado nas questões de imigração e atendimento a refugiados? Bom, quem quer se voluntariar na Caritas para ajudar nos atendimentos, isso é uma questão muito importante. A Caritas fica ali na rua Dom Pedro II, número 888, no centro. É só chegar, falar com a coordenadora ou quem estiver lá e se habilitar para trabalhar como voluntário nos atendimentos, que será muito bem-vindo. Espero ter esclarecido algumas questões. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que as pessoas que tenham ouvido se sintam à vontade para serem voluntários da Caritas, procurar a gente lá. É muito importante, é um trabalho muito bom. E serão todos muito bem-vindos. Gratidão pela sua participação, Cíntia, e pelas informações tão importantes. Agora a gente vai de depoimento, né, Bela Bela? Carol, a próxima participação é de uma mana que se dedica desde 2012 a projetos voltados ao acolhimento e proteção de pessoas refugiadas e imigrantes, e isso de forma integral, aqui na cidade de Porto Velho. Diz aí um pouquinho dela. Sim, Bela. Ela faz parte de uma rede de acolhimento chamada Caritas e está à frente da Casa de Direitos aqui em Porto Velho. Edilaine, ou Big, como costumamos chamar, se apresenta para a gente e conta um pouco da sua trajetória e a importância de projetos como PANA para os imigrantes. Meu nome é Edilaine Guarineri de Oliveira, moro em Porto Velho há 11 anos, sou natural do estado do Paraná. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho do trabalho que realizamos na Caritas, aqui especificamente em Porto Velho. E aí a pergunta que todos nos fazem é: o que é Caritas? Caritas é o braço social da Igreja Católica, o organismo da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Está presente em diversos países, com mais de 170 instituições internacionais. E aqui no Brasil foi criada por Dom Helder Câmara há 64 anos e conta com 186 entidades membros espalhadas em todo o Brasil. E também existem 12 regionais, 12 escritórios e 5 articulação, aonde nós se localizamos na articulação noroeste, que abrange Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Meu trabalho na Caritas, entrei na Caritas em 2012, estou como articuladora regional desde 2014. Então a nossa atuação é nesse território, mas eu moro especificamente em Porto Velho. E nossa atuação, ela está ligada às pessoas em situação de vulnerabilidade social e exclusão social. Sempre buscando que essas pessoas tenham sua transformação como sujeito, né? Sujeito de direito, do seu próprio protagonismo, da sua autonomia. E um desses públicos que a gente acompanha é migrantes e refugiados e apátridas. Como vocês sabem, o estado de Rondônia, historicamente, né, é composto por migrantes, né? Então eu me incluo aí na população migrante, né, a migração interna, né, e aí também tem um outro contexto que é a migração internacional. Aqui no estado de Rondônia, historicamente, a gente tem os bolivianos. Em 2014, a gente teve a chegada dos haitianos, né, 2010, 2014. E nos últimos anos, 2017 e 2018, a gente teve um grande fluxo dos migrantes venezuelanos e também alguns cubanos. E aí, diante desse contexto da migração venezuelana, Caritas pensou um programa humanitário, né, de assistência e integração dos migrantes refugiados. Ele inicia através de um espaço, né, que é a Casa de Direito,
e a partir desse espaço se desenvolve todo o programa. A princípio, ele é uma resposta à situação de vulnerabilidade dos migrantes venezuelanos, né? E possui alguns objetivos macros, né? Que é proteção, educação, fornecimento de itens de primeiras necessidades e abrigo. O programa ele tem como objetivo principal a integração dessas pessoas no território, né? A partir do programa foi possível acolher em nossas casas mais de 400 migrantes desde 2018, né? O programa se encerrou agora em agosto de 2020, né? No contexto da pandemia, a gente pôde acolher 164 pessoas, né? Sendo um total de 30 famílias. E a partir do programa foi possível também subsidiar essas famílias com bolsa de subsistência, né? Dando autonomia para essas pessoas. Porque como nós todos sabemos, você sair do seu país não é fácil. E você sair do seu país só com alguns itens, né? Uma sacolinha, muitos chegam com alguma sacolinha, é mais difícil ainda. E aí você chega num país que você não tem moradia, você não tem alimento, você não tem dinheiro, o idioma é uma grande barreira, então se torna mais difícil ainda. Então o programa ele vem para dar uma resposta e um recomeço para essas famílias, né? Ele possibilitou isso a muitas famílias, um recomeço. Além das pessoas acolhidas nas nossas casas, a gente também, a partir do programa, atende através da Casa de Direito as pessoas que estão de passagem, né? As pessoas que chegam em Porto Velho aleatoriamente, porque Porto Velho é um corredor de imigração. Então, muitos passam por aqui para ir para outro estado. A gente atendia através da Casa de Direito, né, com orientação, encaminhamento para os órgãos municipais, assistência jurídica, documental. Vários serviços é fornecido pela Casa de Direito hoje. E para essa ação ser realizada hoje, né, no contexto atual que a gente vive, a gente conta com o apoio, né, da sociedade, dos órgãos públicos, para que a gente possa desenvolver um trabalho de acolhida, né, uma acolhida digna. Hoje nós não temos mais as casas, mas a gente tem, através do Europana, um acompanhamento, né, da assistente social e também do jurídico, né, com orientação documental e jurídica também. Então, para que as nossas ações continuem, né, a gente depende muito do apoio das pessoas. Então, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e a gente conta com o apoio de todos. Ô Big, muito obrigada pela sua participação, gratidão por você ter topado conversar e dividir um pouquinho com a gente aqui da sua trajetória e desses projetos que são tão importantes no acolhimento dessas pessoas que chegam aqui em busca disso mesmo, né, de serem acolhidas e de serem recebidas no país e de conseguirem interagir com a cultura. Gratidão. E vamos de curiosidade, né, Carol? Infelizmente a gente vai trazer umas informações que só nos preocupam, né, com relação a essa temática mulheres refugiadas. E para começar, vocês sabiam que, segundo dados da Acnur, que é a agência da ONU para refugiados no Brasil, mais de 79 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar no mundo de 1990 até o final de 2019. Dessas 79 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas solicitantes de refúgio. Só de venezuelanos que se deslocaram para fora do seu país foram mais de 3 milhões de pessoas, Bela. Meu Deus, que coisa triste, hein, Carol? Outro dado bem alarmante que a gente achou, pessoal, é que o número de crianças deslocadas está entre 30 a 34 milhões, sendo que milhares dessas crianças elas estão desacompanhadas, é isso mesmo. É tão grande quanto o número das populações da Austrália, Dinamarca e Mongólia, tudo junto. Chega a ser inacreditável. Nossa Senhora. Vocês sabiam que a Acnur
da ONU no Brasil, ela considera que alguém que não aceita uma discriminação grave ou outro tratamento desumano equivalente à perseguição por não se conformar com códigos sociais rígidos tem fundamentos para ser considerado como um refugiado. Essa perseguição pode surgir das autoridades governamentais ou na ausência de uma adequada proteção por parte delas, de agentes não governamentais. A violência sexual, incluindo a violação, pode constituir perseguição. Essa discriminação pode ter consequências prejudiciais significativas. Uma mulher que é atacada por se recusar a vestir roupa tradicional ou porque deseja escolher o seu próprio marido e viver uma vida independente, pode atender às condições necessárias para se tornar uma refugiada. Que num momento de pandemia, tudo fica mais difícil. E as Nações Unidas estimam que 12 milhões de mulheres tiveram serviços de planejamento familiar interrompidos no mundo. Tudo isso por causa da pandemia de Covid-19, o que inclui até o fornecimento de anticoncepcionais. Dessa forma, levou a mais de 1 milhão de gravidezes indesejadas em todo o mundo. Atualmente, as mulheres compõem metade da população migrante e são a maioria entre imigrantes na América, Europa e Oceania. De acordo com a advogada, ativista e pesquisadora Kimberly Crenshaw, a mulher imigrante é exemplo de interseccionalidade, pois são submetidas a uma sobreposição de opressões e privações. As refugiadas acumulam ainda mais desvantagens em relação às mulheres imigrantes, porque estão fugindo de conflitos e ameaças, muitas vezes sem saber o paradeiro do restante da sua família e levando seus filhos nos braços ao cruzar fronteiras em situações precárias. Sua cor de pele, religião, nacionalidade, classe social, sem falar das perdas materiais e afetivas inerentes à condição do refúgio, são fatores que, somados à questão de gênero, tornam a mulher refugiada um dos indivíduos mais vulneráveis da atualidade. E nesse contexto, a ACNUR relatou ainda que as mulheres e meninas, especialmente aquelas que viajam desacompanhadas ou por conta própria, estão particularmente expostas a mais riscos quando relacionadas à violência sexual e de gênero. Então não é fácil ser mulher e refugiada, é mais difícil ainda. São as pessoas em maior situação de vulnerabilidade no mundo. A gente tem depoimento agora, né, Carol? Isso, Bela. Vamos ouvir o depoimento da Tânia, que é servidora pública federal venezuelana, refugiada aqui no Brasil. E ela participa de um projeto que integra cultura e culinária venezuelana no mercado cultural de Porto Velho. Prazer enorme ter você conosco, mana. Oi, meu nome é Tânia Pacheco, sou venezolana, sou formada em recursos humanos. Eu formo parte deste processo migratório venezuelano. Saí de Venezuela por causa da crise. Viajei para o Peru sozinha e morei lá por 5 meses. Minha família e eu tínhamos projetado reencontrar-nos em Argentina e ter uma nova vida com minhas filhas e meu marido. Porém, meu filho mais velho ficou em Venezuela para terminar estudos de arquitetura. Minha família saiu do país em carro próprio e, ao passar pelo Porto Velho, por motivos de destino, nossos planos mudaram e ficamos na cidade desde junho de 2018. Recomeçamos como migrantes, enfrentando desafios como o idioma, a cultura e a saudade de nosso país. Nesta nova etapa, temos conseguido logros importantes, mantendo sempre uma atitude positiva. Minha filha mais nova se formou aqui no Brasil em ensino médio. Vanessa, minha outra filha, recebeu uma vaga na Unir. Ela foi selecionada num projeto EduLibre. Está realizando um curso de eletricista em redes. O marido é arquiteto, Ivan Prado,
pelas políticas sobre migrantes, no ha podido trabajar en su área. Actualmente, él tiene una MEI de manutención de ar acondicionado y yo soy emprendedora en el área de culinaria venezolana. Participar en un tacacá musical es un ejemplo maravilloso de cómo la culinaria ha influenciado nesta aventura migratoria. Ter a oportunidade de compartilhar e dar a conhecer pratos típicos que são conhecidos en el mundo como la arepa, el pabellón, las hallacas, son algunas de las comidas que pueden se encontrar todas las cuartas ferias y domingos en las barracas de las venezolanas. Estamos en mercado cultural. Eso me fez atreverme con un emprendimiento de gastronomía para continuar a conexión o el relacionamento con a minha vida aqui em Brasil. Para encerrar, posso dizer que a culinária é um tesouro que mistura experiência, história e amor. E ao fazer no Brasil, inclui gratidão. Gratidão por sua participação e por contribuir com essa sociedade em construção, né, Bela? Muito importante a gente ouvir pessoas como a Tânia, que com certeza tiveram que passar um tempo para se adaptar, estão se adaptando, e que a gente tenha esse olhar mais empático, né, com nossos irmãos, e que a gente esteja aberto a esse acolhimento, sabe? Ter um olhar mais carinhoso com todos. E a troca cultural é impressionante. A culinária, ela aproxima também e muito as pessoas, e eu acredito que nos conecta. E a gente tem homenageada agora, né, Carol? Homenageada de hoje é a irmã Rosita Milesi. Essa mulher incrível que cursou Direito na PUC do Rio Grande do Sul, tornou-se advogada e concluiu o mestrado em Migração e Refúgio na Universidade Pontifícia Comillas, em Madrid, na Espanha, produzindo aprofundada investigação e uma coleção respeitável de textos e estudos sobre refugiados e questões migratórias, a partir de diversas áreas e perspectivas. A irmã Rosita foi responsável por trazer o tema da proteção aos refugiados para o Brasil no final da década de 90, por meio de pesquisas que desenvolveu e de sua dedicação cotidiana ao tema. Em 1999, a irmã Rosita Milesi fundou o Instituto Migrações e Direitos Humanos, que é o IMDH, do qual é diretora até os dias de hoje. Se você ligar lá no número que está disponível no site, ela mesma atende. Em 2018, ela estendeu os serviços de atendimento emergencial e de integração social do IMDH para Boa Vista, em Roraima. E ela fundou lá o escritório do IMDH Solidário, focado na assistência principalmente a mulheres e crianças venezuelanas em situação de vulnerabilidade. Ela é também fundadora e coordenadora da publicação Caderno de Debates, Refúgio, Migrações e Cidadania, com edição anual desde 2006. A diretora do IMDH é uma das autoras mais importantes do país no que diz respeito a regulamentações, propostas de leis e advocacy em prol da proteção e integração de refugiados, solicitantes de refúgio, migrantes e apátridas que necessitam de proteção internacional. Somada a isso, ela é membro do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é o CONATRAP, e observadora do Conselho Nacional de Imigração, CENIG, e do Comitê Nacional para Refugiados, que é o CONARE.
Ela é também articuladora e coordenadora da Rede MIR, que é a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados, que desde 2004 promove uma reunião em que entidades da sociedade civil debatem, refletem e buscam respostas para os desafios dos refugiados, em diálogo com representantes de governo e de organismos internacionais. Vocês podem saber mais sobre a Pepeca Livre desse episódio buscando suas mensagens no Google ou acessando a página do Instituto Migrações e Direitos Humanos. O lema da irmã Rosita é acolher, proteger, promover e integrar. Ela fala que a mulher deve ser ela mesma e contribuir com uma sociedade em reconstrução. Maravilhosa essa Pepeca Livre, gente. Verdade. E agora a gente vai de depoimento, né, Carol? Vamos com a participação da professora doutora Márcia Oliveira, importante pesquisadora aqui no Brasil, assessora da Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM, CNBB e da Caritas Brasileira. Seja bem-vinda, o PPcast é seu. Eu sou Márcia Maria de Oliveira, é um grande prazer estar participando desse debate tão importante. Agradeço muito o convite e a oportunidade de contribuir também a partir do nosso lugar de reflexão, que é a Universidade Federal de Roraima. Trazer para o debate esse tema é muito importante, porque a Amazônia ela é resultado de diversos ciclos migratórios. De modo especial, desde a colonização, nós passamos por diversos deslocamentos internos. Nós temos um histórico de muita expulsão do campo para as cidades, temos crescimentos de cidades muito vulneráveis, marcadas por desigualdades sociais, por causa desses deslocamentos compulsórios, forçados dos migrantes internos, de modo especial os povos indígenas, ribeirinhos, camponeses, deslocados do campo para as cidades. Também temos diversas etapas ou dinâmicas migratórias internacionais. Por estarmos numa região que faz fronteira com 8 países, então a Amazônia se torna um ponto estratégico de circulação migratória. E isso tem se confirmado de modo especial nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, a Amazônia tem sido espaço de circulação de grandes dinâmicas migratórias de diversos países, de modo especial os países vizinhos. E a partir de 2010 tivemos uma grande circulação de imigrantes haitianos vindos do Caribe, passando pela Amazônia e se dirigindo a outras regiões do Brasil. A partir de 2015 começou uma presença significativa também de imigrantes venezuelanos, inclusive de deslocamentos indígenas da Venezuela para essa região e indo em direção a outras regiões do Brasil e aos países vizinhos. Então a Amazônia passa a figurar nessa região como uma região de passagem de migrantes. E por conta das fronteiras também uma região muito marcada pelos grupos que atuam no contrabando de imigrantes e no tráfico humano. Então são temas interrelacionados com as migrações. Nós precisamos dar muita atenção para este contexto, para essa realidade. E mais do que estudar, precisamos também intervir, precisamos também propor políticas públicas migratórias, precisamos agir de modo a contribuir também para pensar atitudes de acolhimento, pensar a contribuição também que as migrações trazem para a nossa região, para o desenvolvimento da região, pensar as economias que também se avolumam, também se recriam a partir da circulação das migrações. De forma geral, as migrações, por mais que elas sejam, na sua origem, traumáticas, sofridas, mas elas sempre trazem grandes aportes para a sociedade de acolhimento. Professora Márcia, gratidão pela sua participação, pelo tempo que você dedica e por sua disposição em falar para a gente sobre a importância do acolhimento. Então, chegou aquele momento de darmos algumas PP dicas para vocês, queridos ouvintes, né, Carol?
Isso mesmo, Bela Bela. A primeira PP Dica é a iniciativa SOS Acre, promovida pelo Ministério Público do Estado do Acre, em parceria com o Tribunal de Justiça também do Acre, que a gente pode saber mais em www.tjac.jus.br. E tem outra PP Dica também muito legal, para você que quer ajudar o próximo, que é a vaquinha online, que está rolando em conjunto com o Instituto A Nossa Jornada, Amigos Solidários SAC, com o Transforma Brasil e o projeto Olhar Diferente. Né? Essa vaquinha ela vem para atender as necessidades emergenciais, que são cesta básica, água mineral, material de limpeza e higiene pessoal. Então ajuda aí. Lembrando que essas vaquinhas, a gente está colocando aqui como PP Dica o SOS Acre, que tem muitos refugiados ali na fronteira por conta das barreiras sanitárias. Essas pessoas não estão conseguindo se movimentar de um país para outro. Tem ali a tríplice fronteira no Acre. Então tem muitos refugiados que estão ali no Acre. Por isso essas vaquinhas são tão importantes, porque de alguma maneira elas vão chegar até essas pessoas refugiadas que estão por ali. Tem outra também, né, Carol? Sim, Bela Bela. Outra vaquinha que está rolando, que é super séria e importante para atender as vítimas da enchente do Acre, é a promovida pela Fraternidade Sem Fronteiras, e que vocês podem acessar pelo fraternidadesemfronteiras.colabore.org/Acre. E se você não tem como ajudar dessa forma nas vaquinhas e quer se voluntariar no trabalho de acolhimento aos imigrantes e não sabe direito para onde ir, você pode buscar informações no site www.migrante.org.br, que é do Instituto Migrações e Direitos Humanos, o IMDH, que é nada mais que uma associação sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, vinculada à Congregação das Irmãs Escalabrinianas. Foi fundada em 1999 em Brasília e atua desde 2004. Lá, o Instituto articula a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados, que é chamada de Rede MIR, que reúne cerca de 60 instituições da sociedade civil de todas as regiões do Brasil. Então fica ligado, se puder ajudar, corre atrás da informação. Exatamente. E se você tem vontade de dedicar um pouquinho do seu tempo ao trabalho voluntário, tem a Casa de Direitos aqui de Porto Velho, que é destinada a dar apoio aos imigrantes, principalmente os venezuelanos que chegam aqui na capital. O local não conta com abrigo, mas os funcionários fazem todo o cadastramento e ouvem as necessidades dos estrangeiros, que são encaminhadas aos órgãos públicos e parceiros. Fica ali na Rua Dom Pedro II, próximo à Catedral e bem do ladinho de onde fica a piscina da Academia Mahatma. Essas referências só vão saber quem mora aqui. Então, se você não mora aqui, procura na sua cidade, tá? E a última dica é um podcast Refúgio em Pauta da ACNUR, né, que é a Agência da ONU para Refugiados aqui no Brasil, e traz temas como segurança alimentar em tempos de pandemia, refugiados indígenas no Brasil, crianças no Brasil, né, que foram refugiadas. E você encontra esse podcast no www.acnur.org/português/podcast. É isso aí. Dicas muito legais, né, Bela? Eu acho que a gente tem depoimento, não é? Nós temos depoimento da Aniele, que ela é refugiada e artesã, e fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, Aniele. A minha trajetória pelo Brasil tem sido muito acolhedora. Antes de vir para o Brasil, eu trabalhava na Venezuela com diferentes coisas e tinha um emprego formal também. Aí, quando eu vim para o Brasil, final do ano 2017, já estava começando a crise lá e eu vim para experimentar de outro tipo de alternativas. Aí, quando eu vim para o Brasil, eu vim trabalhar só com artesanato, com aqueles trabalhos que eu fazia. Foi muito acolhedor, sempre no Brasil, em todo o meu trajeto. Mas também tive que outras pessoas que falaram para mim coisa errada. Por exemplo, uma vez eu estava vendendo meus artesanatos, porque eu ofereço nos lanches, na lanchonete, às vezes até nas instituições. E qualquer pessoa assim que vai passando na rua também oferece, né? E não fico parada assim, que eu sempre estou andando. E uma vez eu entrei em um bar lá em Manaus, e um cara tava querendo pegar minha mão.
E ele me pegou do braço, né? E aí o braço, e eu não queria. Tipo, eu falava assim para ele me respeitar. E o cara tava me respeitando um pouco porque achou que como eu precisava vender, eu poderia, tipo, ficar, sei lá, o que ele queria, né? Nunca falou direto. Mas o cara pegou minha mão, pegou meu braço. E aí eu tive que falar para ele me respeitar, né? Aí o rapaz, amigo meu, venezuelano também, que trabalhava naquele bar, ele falou com o cara, né, que ele ia ligar para a polícia e tal, que ele tinha que me respeitar como mulher e meu trabalho. Eu acho que foi daquelas poucas experiências que eu tive como mulher aqui no Brasil, né, que eu me achei incomodada. Eu tive já outras experiências quando eu entrei para o Brasil, tipo, por exemplo, eu morei na rua com outras pessoas que também eram imigrantes, e a gente morava na rua porque a gente no início ele nem falava a língua, nem falava nada português, entendia muito pouco, e as vendas não davam para sustentar muito, mas aí depois começou a melhorar, né? Comecei a falar um pouquinho mais português e aí começou a melhorar tudo, né? A gente conseguiu pagar apartamento, tipo assim, pagar aluguel. E também a gente recebeu acolho, né? Em casa da família, que a gente conversava, contava a história e quantidade de amizades que a gente fez, né? E foi muito bom. Eu acho muito bonito. As pessoas do Brasil são muito acolhedoras. E eu agradeço muito mesmo, porque aqui eu consegui me desenvolver de um jeito diferente, desde as artes mesmas, que eu gosto muito, né? E eu espero que cada dia nesse programa consigam apoiar todas aquelas iniciativas que geram realmente mudanças na sociedade. Um beijo. E a gente quer agradecer aí a participação da Aniele, que está aí falando um pouquinho da sua experiência. A gente agradece muito pela participação. E a gente tem mais depoimento, né, Carol? Sim, nós temos o depoimento da Aurinete Brasil, que trabalha com o acolhimento de mulheres indígenas do povo Aral, na Pastoral do Imigrante em Rio Branco, no Acre. Seja bem-vinda, professora Aurinete, um prazer recebê-la aqui no PPcast. Em 2020, com o anúncio da pandemia, nós que vivemos aqui num espaço de fronteira, foi meio complexo, porque os fluxos ficaram retidos, né? Então ficaram represados na fronteira. E muitos vieram para Rio Branco, na capital do Acre, onde pediram ajuda à pastoral, tanto a Caritas como a Pastoral do Migrante, que eu faço parte também da Caritas. E a gente faz todo um trabalho de acolhimento. Quando eles chegam sem documentação, a gente trabalha aquela acolhida, a orientação sobre a documentação. Momentos em que a Polícia Federal está fechada, a gente precisa recorrer, pedindo apoio, né? Que essas pessoas já estão aqui há algum tempo e que precisam regularizar a sua situação. Alguns até gostariam de seguir, mas não tem nem para onde nesse momento. Então, outros vão para o sul do país quando já tem alguma garantia de emprego. Mas a maioria está ficando aqui em Rio Branco. Então, nós temos 75 famílias que nós acompanhamos e é um período de incertezas, né, para essas pessoas. Elas permanecem por aqui na hora que recebem alguma oportunidade de ir para outros estados, elas vão. Mas se não, preferem ficar aqui porque consideram o Acre muito acolhedor, e de alguma forma tem o nosso apoio, né? A gente também trabalha com as mulheres, crianças também, fazendo todo um trabalho de proteção, fazendo diálogo e incidência também junto aos órgãos públicos. Então é um trabalho diário, às vezes até diuturno, né? Nós não temos muitas vezes sábado e domingo, porque se chega alguém na rodoviária já faz contato conosco e a gente vai tentar fazer toda a acolhida. Então, um pouco isso que nós temos vivido com esses últimos ciclos migratórios aqui na fronteira Acre, Pando e Inhampare, Brasil, Peru e Bolívia.
e como a crise tem afetado mulheres, crianças, né? Nós temos recebido aqui muitas mulheres grávidas e a crise, tanto a venezuelana como também agora durante a pandemia, com o fechamento das fronteiras, tem sido muito difícil para a chegada dos migrantes até aqui, principalmente os venezuelanos. E uma grande parte vem pelo Peru. Nós recebemos só nesses primeiros 3 meses 4 mulheres grávidas que caminharam, que percorreram quilômetros do Peru até chegar ao Acre e que chegaram aqui bem ruins, né, com problemas de saúde e que a gente teve que fazer todo um acolhimento, todo um tratamento junto aos órgãos de saúde, encaminhamentos para a maternidade, tendo ela ou não a sua documentação. Então, o Brasil também é bom por isso, porque tem o SUS e faz esse acolhimento a todos que chegam. Então, tem sido também, de certa forma, até alcançado esse objetivo, né, do trabalho junto a essas mulheres. Também no pós-maternidade a gente acompanha com o kit bebê, que a gente faz uma doação, né, e faz todo um acompanhamento também da criança enquanto estiver aqui perto de nós e sendo acompanhado por nossas equipes. E também quanto às crianças, as indígenas, né, a população indígena como todos, os Uaraus, de alguma forma chegam no nosso território e chegaram inclusive em 2019, antes da pandemia. E até tentaram alocar algum espaço para fixar moradia, porém depois, com a chegada da pandemia, tudo ficou mais difícil e eles não conseguiram mais coletar o dinheiro nas ruas. Então nós tivemos que acompanhar, acolhê-los, primeiro em um prédio que eles tomaram posse desse prédio, era um prédio abandonado, e depois, por muita incidência nossa, o governo do estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, levou para uma escola onde eles estão até hoje. A gente faz um acompanhamento paralelo. Então, assim, eles estão seguros, eles consideram que estão bem, porque tem alimentação, mas não é o seu chão, né? Então, é um pouco difícil isso também. A gente tenta trazer o máximo que pode a aproximação da cultura deles, e também tentar inseri-los, né, em algum trabalho, mas mesmo assim eles que têm que se adaptar à nossa cultura, né? Então isso é muito difícil para eles também. E as crianças, a gente faz toda a incidência também para ter a vaga na escola, né? Faz todo um trabalho também de inclusão dessas crianças, mas imagina o que é uma criança que foi criada numa língua, né? Eles têm linguagem própria, do próprio Uarau, né? E falam pouquíssimo o espanhol. Os homens dominam um pouco mais, as mulheres menos. As crianças falam mais esse idioma próprio deles, né? A língua própria deles, né? Porém, eles dizem que estão seguros e que gostam de estar aqui no Acre. É prazeroso esse trabalho, mas assim, com a pandemia tem sido muito mais difícil, né? Fazer esse atendimento. Gratidão pela sua participação. E o teu relato com certeza mostra o quanto é difícil trabalhar com essa temática, dar refúgio em um momento de pandemia. E se tratando também em outras etnias, fica a situação mais complexa ainda. E agora a gente vai para um momento que é o derradeiro. E para falar no Mete a Boca na Pepeca de hoje, ela que é advogada, ela que é produtora cultural, né? É apresentadora, roteirista do PPcast. Ela também faz parte da produção do Festival Sonora Porto Velho. E ela se mete a instrumentista aí também, rapaz. Daqui a pouco ela é cantora, daqui a pouco ela tá cantando aí, ninguém sabe. Mas ela também faz parte, né, da escola de samba da Asfaltão e do bloco Eu Te Avisei. Ela que é feminista, ela que não vê tempo ruim, mesmo na pandemia, vai falar pra você. Ela também é voluntária da Caritas. Então fala aí, Carolina Zemune.
Pois quem mete a boca na pepeca de hoje é essa apresentadora que vos fala. E o meu pronunciamento é para você, que pode não ter dinheiro e nem saber direito como ajudar, mas que tem vontade de doar seu tempo ao voluntariado. Se você quer se comprometer com a causa do acolhimento, com os conhecimentos que você tem, seja voluntário em alguma instituição que você se identifica. Se você puder se comprometer, doe seu tempo em forma de trabalho e saiba que você pode fazer diferença na vida de pessoas em momentos cruciais das suas vidas e contribuir com várias memórias de gratidão. Uhul! É isso aí, pessoal! Isso quer dizer que a gente chegou ao fim, né, de mais um episódio, esse episódio com um tema muito importante, com certeza. Ao fim desse episódio, a gente fala que se você gostou, segue a gente nas nossas redes sociais, né, no Insta você vai encontrar no @pepeca_ache e no Face você vai encontrar com o PPcast normal e se inscreve também no nosso canal no YouTube. Né? Dá um like lá e compartilha. Ajuda nós. A gente espera que você tenha curtido esse episódio e agradecemos por ficar com a gente até o final. Beijo e até o próximo. Tchau! Uhul! Tchau! PPcast. 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 PPcast.